Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje não é trazido através de nenhuma doação, é só um vídeo que, bom, eu quis gravar aí avulsamente, né? E a inspiração para esse vídeo veio de posts que eu vi pelo Twitter, né, da galera comentando sobre a tragédia que teve lá no Rio Grande do Sul, melhor, está tendo ainda, né, por conta das enchentes e alagamentos. E aí eu vi muitos vídeos e fotos assim de resgates, né, bombeiros resgatando pessoas, animais e tal. Sempre com aquelas legendas, né? Vindas, obviamente, dos homens, né? E comentários também. Os caras dizendo o seguinte: ah, nesse momento não tem esse negócio de tenho medo de homem. Nesse momento não tem essa coisa de eu prefiro o urso do que o homem. Aqui você não vê homens dizendo que tem vergonha de ser homem. Aqui você não vê misandria. Aqui você não vê feminismo, blá blá blá. E aí eu olhei assim e pensei, poxa, como o homem ele se tornou uma coisa deplorável, né, velho? Não só para si mesmo, como também para a sociedade em geral, porque veja como é um pedido de socorro desses caras, né? É um pedido de mais reconhecimento e gratidão simplesmente por autopiedade. Os homens eles têm que ter piedade de si mesmo quando eles fazem um trabalho de sustento da sociedade, um trabalho de salvamento, um trabalho necessário. Então os caras eles estão que literalmente implorar por gratidão, né? Implorar por gratidão, respeito e reconhecimento que eles não recebem já há décadas na sociedade. Mas enfim, né, senhores? Antes de entrar realmente no assunto desse vídeo, vou pedir a vocês que, se quiserem apoiar o conteúdo, por favor, deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem o vídeo e, é claro, fiquem à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Aqui na descrição e no comentário fixado, vocês podem doar um valor aqui ao canal e ajudar com que ele permaneça gratuito a todos os homens. E como agradecimento, vocês podem escolher um tema de vídeo aqui no canal, né, um vídeo promovido, ou discutir esse mesmo tema em privado comigo numa chamada de voz, né, caso seja um assunto que você não queira compartilhar com a comunidade, ou simplesmente um assunto que eu já falei aqui e você não quer que necessariamente sugere um tema de vídeo, né? A vocês que promovem um vídeo ou uma chamada de voz, vocês ganham também acesso vitalício a conteúdos antecipados através do meu servidor do Discord. Vocês ganham um cargo automaticamente lá e não precisa pagar mais nada quanto a isso, é pro resto da vida mesmo. Então muito obrigado a vocês que fazem isso também, ajudam o conteúdo aí a se manter de pé, né? Mas voltando a esse assunto. É complicado a situação dos homens atualmente porque eles tentam disfarçar a própria autopiedade e uma situação deplorável que eles estão em relação à sociedade com um certo nível de orgulho, né? O cara ele olha assim vídeos de bombeiros, vídeos de policiais, vídeos de outros homens civis mesmo ajudando as pessoas e animais ali e tal. E ele sente um orgulho da masculinidade. E aí os caras estão fazendo edits, aqueles edits, né, com músicas de fundo, para ser bem emocionante. E os comentários costumam ser sempre os mesmos, né? Aqui não existe vergonha por ser homem. Essa é a masculinidade real. Aqui não tem misandria, né? Dando a entender que, obviamente, nessas horas todos esses argumentos anti-homem acabam. Só que eles não conseguem entender o quanto isso é vergonhoso para eles mesmos, porque muito mais parece que eles só estão implorando por respeito, sabe? Por dignidade. E sabe qual é a verdade? É que respeito você não pede, você simplesmente tem, tá ligado? No momento que você precisa pedir, nesse caso, implorar por respeito, cara, você já não é respeitado há muito tempo. Tem aquele ditado também, né? Que respeito não se ganha, se conquista. Mas convenhamos, né? O que mais os homens têm que fazer para conquistar esse respeito? Bom, vamos entrar nesse assunto. Vocês já conhecem a narrativa aqui do canal, né? Uma coisa que eu digo a vocês. O homem, ele só é respeitado, ele só é admirado no momento que ele oferece ou representa alguma coisa. Então, é algo completamente situacional. No momento que você parar de representar ou oferecer algo como homem, você vai deixar de ser admirado, respeitado, reconhecido, ou seja lá o que for. Você praticamente vai ser tratado como sub-humano para a sociedade. Essa é a realidade do seu gênero. Paciência, né? Reclamação não funciona para homem. Pedir consideração, pedir apoio governamental, pedir colaboração da sociedade, bom senso das pessoas, não funciona para homem, tá? Prova disso é o real feminismo de sinal trocado, né? Os tradicons dizem que MGTOW, Red Pill é feminismo de sinal trocado. Na verdade, o real feminismo de sinal trocado mesmo, a verdadeira reação ao feminismo, foi o movimento dos direitos dos homens, né? Que eu não preciso nem dizer, afinal você não vê nenhum por aí, né? Mas o movimento dos direitos dos homens não conseguiu nada de substancial para os homens. Não conseguiu, na verdade,
nem mesmo recuar ou retroceder uma lei misândrica, né? O movimento dos direitos dos homens existe há tanto tempo quanto o próprio feminismo. Pelo menos o moderno, né? A gente consegue ver histórico do movimento dos direitos dos homens desde 1890, 1910. Isso mostra a irrelevância narrativa dos homens na sociedade, né? O que eu quero dizer com irrelevância narrativa é que a voz do homem na sociedade não tem valor, tá? Ele não é reconhecido pelo que ele fala ou sequer pelo que ele ameaça. O homem, o masculino, ele sempre foi reconhecido por ações ou a ausência dessas ações, a falta dela. Deixa eu botar em perspectiva aqui para vocês entenderem bem. Você acha que os homens eles vão realmente recuperar algum tipo de respeito mínimo que seja na sociedade com esses videozinhos e esses edits assim de caras salvando pessoas que, não me entendam mal, tá? É admirável com certeza, é heróico, é tudo de bom. Eu não estou criticando isso. O ponto é o seguinte, é que esse não é um estímulo muito bom para recuperar respeito. Porque vamos supor que um cara, ele nessa situação, ele salve uma pessoa misândrica, né? Salve um desses caras que dizem que tem vergonha de ser homem, salve uma dessas gurias que diz que tem medo de homem, que odeia homem, ou seja lá o que for. Logo essa pessoa se recupera do choque, né? Se recupera do trauma, se recompõe, e você acha que em poucos dias depois disso ela vai estar fazendo o que na internet? Você acha que essa pessoa vai mudar do nada o seu próprio discurso a respeito dos homens e o que pensa a respeito dos homens só porque foi salva por um? Esse argumento anti-homem ele já é pautado na ingratidão, tá ligado? Ele já é pautado na insolência. Então, não vai ser salvando essas pessoas e oferecendo uma mão amiga, né, que os homens vão recuperar o respeito. É óbvio, tem aquela cena do Breaking Bad que é muito boa, né? Eu não ponho aqui, porque obviamente pode dar direitos autorais aí com a série, e já vai ter spoilers aqui, então fiquem atentos, né, se vocês não querem tomar um. Mas é aquele momento onde o Gus Fring, né, ele tenta convencer o Walter White a aceitar trabalhar para ele, né, naquele laboratório que ele está montando no subterrâneo de uma lavanderia. O Walter ele quer sair dessa vida porque ele já fez muito mal à sua família participando desse ramo, né, desse tipo de negócio. E ele fala isso pro Gus, né, essa é a motivação dele para não continuar nesse negócio e tal, é por isso que ele quer sair. Daí o Gus Fring, ele é um personagem extremamente inteligente, muito manipulador, e aí quando ele descobre que o Walter ele estava fazendo tudo aquilo, né, correndo todos aqueles riscos, inclusive botando a própria família dele em risco, pelo bem-estar, veja só que paradoxal, né, pelo bem-estar da família, ele vê uma oportunidade de manipular o Walter através daquilo, né? E aí o que é que ele fala? Uma coisa que é muito boa para manipular qualquer homem, principalmente o homem que tem família. Ele diz o seguinte: Walter, o papel de um homem que tem filhos é prover e proteger. Mesmo que ele não seja respeitado por isso, mesmo que ele não seja amado por isso. Então perceba como nessa cena a perspectiva da relação entre o Gus e o Walter é a relação entre um manipulador e essencialmente um escravo. Até o jogo de câmeras ali, né, mostra essa relação que o Gus tem com o Walter, né? O Gus ele está sendo manipulador ali. E o Walter, por ser um homem orgulhoso, né, por ser um homem, entre aspas, nos padrões tradicionais, vamos botar assim, ele tem esse gatilho muito bom para ser puxado. O Gus ele percebe isso rapidamente. Um bom manipulador como ele é, né, usa isso contra o Walter. Então, essa é uma bela cena que mostra exatamente como a sociedade trata os homens, né? E como esse argumento introjeta na cabeça dos caras muito facilmente. Usar a moral de escravo contra eles, né? Do tipo, não, o correto que você tem que fazer, o mais moral e o mais ético de você como homem é ajudar até as pessoas que te odeiam, fazer o bem sem olhar quem, e não se importar se você tomar mijada na cabeça da sociedade por conta disso, né? Porque esse é seu papel. E caramba, meu irmão, isso aí é discurso de senhor de engenho, entendeu? É o discurso perfeito que o homem da casa grande ele vai dizer para os seus escravos. Ele vai dizer o seguinte: não, o seu papel é ajudar, porque isso faz de você uma pessoa melhor, né? Então você começa a bajular o indivíduo ali para que ele se autossacrifique através da própria vaidade dele. Porque convenhamos, o que os caras eles ficam dizendo nesses edits e nos comentários desses vídeos é basicamente pura vaidade, tá? É motivado por pura vaidade. Do tipo, veja só, eu sou um homem de verdade, por isso vocês devem
a respeitar e admirar os homens de verdade, os poucos que ainda sobraram. O que ele quer é relevância social, entendeu? Então, eu sei que não importa a motivação. Se você está ajudando alguém, mesmo que seja para ganhar crédito social, isso não importa. Por exemplo, se eu estivesse precisando de ajuda, eu não ia me importar se o cara está tentando ganhar voto me ajudando, entendeu? E nem não vem do coração dele. Não importa, eu já fui ajudado. E quando a gente estuda neurociência básica, a gente entende que toda motivação humana ela é egoísta. A gente só ajuda uma pessoa e até mesmo só se autossacrifica porque existem informações suficientes no nosso sistema nervoso para isso. Geralmente é baseado por hormônios e neurotransmissores, né? E é por isso que o homem ele tem esse ímpeto maior justamente porque a sua bioconstrução foi feita para isso, sabe? O homem ele gosta de correr risco, ele gosta de adrenalina, ele gosta de super-heróis, pô, convenhamos, né? Quem mais consome quadrinhos e cultura pop ligada a super-heróis são homens. Todo homem sonha em ser bombeiro, policial em algum momento da vida, né? Mesmo quando é criança ou adolescente. Todo homem sonha em ser heróico e, querendo ou não, isso é sempre motivado por um senso egoísta de ser respeitado e admirado pela sociedade. Porém, chegamos num ponto hoje onde os homens eles foram educados a fazer isso e não esperar nada em troca, tá ligado? Nem respeito e admiração, que é o mínimo. O mais engraçado é que tem uma mulherada dizendo que tem até que tomar cuidado com os homens que oferecem ajuda em situações dessa, porque eles podem abusar, né? E o pior é que tem realmente uns caras que fazem isso. Oferecem ajuda e se aproveitam daquele momento de fragilidade. Então vejam, como eu disse a vocês que toda motivação humana ela parte de um egoísmo, ela parte da vontade de ganhar algo, mesmo que seja se auto-sacrificando e mesmo que pareça paradoxal, até mesmo quando é movido por religião. O que uma pessoa ela faz quando se sacrifica por outra com motivações religiosas é porque ela quer ser salva, entendeu? Ela quer fazer bonito perante o seu Deus ou coisa do gênero. Ela quer deitar a cabeça no travesseiro e se sentir bem depois de fazer aquilo. Toda motivação é egoísta. Porém, é um egoísmo que costuma ser inconsciente. O egoísmo consciente, que eu expliquei a vocês nos últimos vídeos, né? Ele começa a ser mais materialista e menos moral, sabe? Menos metafísico. Porque pense bem, quando você para pensar que nem os homens que estão se sacrificando ali para ajudar pessoas estão tendo reconhecimento e respeito, e eles estão sendo criticados e muitas vezes podem até tomar uma falsa acusação, porque convenhamos, está numa situação de desespero ali, a pessoa ela pode ver em você que ajudou uma oportunidade de ganhar alguma coisa metendo uma falsa acusação, né? E essa coisa de falsa acusação é bem comum. Então você com seu egoísmo começa a pensar, peraí, se eu ajudar essa pessoa e essa pessoa me denunciar, entendeu? E se ela for ingrata? Será que vale a pena? Então já começa a vir aquele egoísmo consciente. Em vez de você tomar aquela atitude heróica, instintiva, tipo, viu alguém correndo perigo e já corre para ajudar sem pensar, você pensa no que você pode ganhar e principalmente no que você pode perder fazendo aquilo. Quando você desenvolve o seu egoísmo consciente, ou seja, você traz um egoísmo que é natural do ser humano e que as pessoas mantêm geralmente no seu inconsciente, e você se conscientiza disso, você começa a trazer esse sentimento, né, essa motivação egoísta para a luz. Porque antes, aquele egoísmo ficava no calabouço do seu ser, né? Porque o egoísmo natural de todo ser humano é uma coisa que as pessoas não querem trazer à luz, elas não querem admitir isso. Porque elas querem se convencer de que elas são generosas, altruístas, que elas são inerentemente boas. Só que elas não estão sendo honestas consigo mesmas. Para você ser honesto consigo mesmo, você tem que admitir um monte de coisa que você não gostaria de admitir para si mesmo. Então, quando você traz esse egoísmo à luz, você começa a pensar assim, opa, quando eu era inconsciente do meu egoísmo, eu ainda tentava ganhar alguma coisa com toda a minha atitude heróica, que é agradecimento da sociedade, respeito, admiração. Mas agora, nem mesmo quem está ajudando, sem pedir nada em troca, está recebendo isso. Então você já começa a botar em perspectiva a sua situação dentro dessa sociedade, né, como homem. E depois que você também fica consciente de como a sociedade ela realmente vê e trata cidadãos como você, né? Homens que ela literalmente trata como cidadão de segunda categoria, aí você começa a desenvolver um pensamento crítico absolutamente necessário até mesmo para a tua própria sobrevivência e bem-estar, tá ligado? Porque pensem comigo, o que é que faz um homem ir para a morte certa, como por exemplo numa guerra? É aquela coisa idealista, moralista, né? De que ele vai ser lembrado, que ele vai ser respeitado, que ele vai ser admirado, mesmo morrendo, que ele está fazendo isso para a posteridade, ou que ele vai ganhar crédito social ou mesmo admiração de alguma figura metafórica, né? Como um deus, o Estado, a pátria
E, cara, isso é muito típico de homem, né, velho? Quando você vê aqui os caras falando sobre paternidade, eles falam sobre essas coisas metafóricas como deixar um legado, deixar uma marca no mundo. E eles até manipulam conceitos materiais para caber na narrativa deles, né? Como, por exemplo, deixar herança. Que importa a herança se você tá morto? Não importa para quem ficou, você já foi para outro lugar, cara. Ou então genética, né? É muito engraçado como eles usam o conceito de genética. Não, eu tenho que deixar minha genética, passar minha genética adiante. Cara, que importa esse negócio de genética se você vai estar morto? Mas voltando, o que os caras não estão notando é que a motivação deles para salvar as pessoas também é egoísta, tá? Bombeiro também recebe salário. Até mesmo o civil que está ajudando os outros vizinhos ali, ele está fazendo isso, mesmo que ele não saiba, para ganhar o crédito social, às vezes para fazer a pessoa com que ele está salvando ficar numa dívida moral com ele, né, para caso ele esteja na mesma situação ele possa ser ajudado. Afinal, o argumento, né, das pessoas contra aqueles que não ajudam é justamente esse, né? Ah, e se você tivesse nessa situação? Então você percebe que todo mundo faz o que faz, ajuda o próximo, para caso esteja naquela situação, não seja abandonado, né? Não tenha uma fama de egoísta, de mesquinho, e aí as pessoas não o ajudem e ele se sinta abandonado. Então perceba que a motivação de toda ajuda, de todo autossacrifício, de toda generosidade é egoísta, tá? E não tem vergonha nenhuma nisso. O importante é você não deixar esse egoísmo te controlar e você controlar esse egoísmo mantendo ele consciente. E mantendo esse egoísmo consciente, você vai começar a reavaliar como você oferece a sua ajuda. E a sua ajuda, ela é também uma riqueza, né? A ajuda é um tipo de riqueza, que pode inclusive salvar a vida de outras pessoas, que obviamente é a maior riqueza que qualquer indivíduo venha a ter. E muitas vezes, veja só, para salvar uma pessoa, como nessas situações que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, você tem que pôr a jogo a sua maior riqueza também, arriscar a sua própria vida. Então, resumo do vídeo todo até então. Todas as motivações que fazem um indivíduo ajudar o outro são egoístas, tá? E não tem nada errado nisso, não tem nada de pecaminoso nisso aí, só que as pessoas elas tentam não pensar nisso para sentir que são melhores, né? Ou menos piores, ou sei lá. Mas quando você descobre que tudo é egoísmo, você percebe que a galera que tá ali falando aquelas coisas, né? Essa é a masculinidade de verdade. Aqui não tem homem que pede desculpa por ser homem. Aqui não tem misandria, aqui ninguém prefere o urso e blá blá blá. Ele está querendo ser respeitado, admirado e reconhecido, porém ele está implorando por isso, ele está pedindo por isso. E a gente sabe que esses valores, né, respeito, admiração, reconhecimento, quando você pede, você já perdeu. Se você precisa pedir para ser reconhecido, seja no trabalho, seja na sua família, seja no seu relacionamento, é porque ninguém mais te reconhece, ninguém mais te respeita, ninguém mais te admira. E pedir não vai fazer esses valores serem dados a você, a gente sabe muito bem. É algo que se conquista naturalmente. E é aí que entra a ascensão do mercenarismo, né, velho? Se você não está sendo reconhecido pelo que você faz, você tem que cobrar, filho. Beleza, eu te ajudo, mas a um custo. E é claro, mercenários eles não são bem vistos, né? O termo mercenário já é um termo pejorativo, já é uma ofensa. Ele já tem uma carga social muito forte porque as pessoas usam isso para ofender. Mas aí tu joga na balança, né? Porra, mas se eu fizer de graça, ainda vou ser desrespeitado, as pessoas não vão me admirar, não vão me agradecer. Provavelmente eu vou estar salvando uma pessoa que adora dizer na internet que me odeia. E se eu cobrar, eu vou ser chamado de mercenário, mas pelo menos eu vou levar alguma coisinha. Ou se eu não ajudar, pelo menos eu não vou botar a mim nem os meus bens em risco e vou continuar sendo desrespeitado, não admirado, não reconhecido pela sociedade igualzinho se eu ajudasse. Então dane-se, eu não vou ajudar, entendeu? Ou eu vou ajudar perante um custo. E é óbvio, eu não estou dizendo isso para incitar um movimento de omissão de socorro no Rio Grande do Sul, por exemplo. Nem se eu quisesse fazer isso eu precisaria, porque o Estado ele faria isso muito melhor do que eu, né? O Estado está criando um monte de burocracia para evitar doações ali e para evitar socorro também. Não, eu só estou dizendo isso para ensinar a vocês o que realmente o homem significa nessa sociedade, né? Se ele ficar oferecendo ajuda de graça para depois ele pedir por respeito e admiração, depois que ele salvou as pessoas, depois que ele ajuda, ele vai ficar pedindo esmolinha moral. Do tipo, por favor, agora me reconheça, agora me respeite, agora admirem a minha masculinidade raiz. Pare de me xingar na internet, pare de dizer que eu sou isso e aquilo em potencial.
Ele não vai conseguir o que quer. O valor do homem é o não, cara, é dizer não. É ele deixar as pessoas à própria sorte porque é ele que detém a riqueza a priori. São eles que produzem mais riqueza, são eles que pagam mais impostos, são eles que trabalham mais, são eles que detêm até a força física para salvar a vida de uma pessoa na situação dessas. Então o homem está sempre com o poder na mão a priori, né? E se ele der esse poder de graça, se ele oferecer esse valor aí sem pedir nada em troca, ele vai ser ingratificado, tá ligado? Ele vai ser pisoteado até. E foi exatamente o que aconteceu com a situação dos homens atual. Quem muito se abaixa, os fundos aparecem, né, velho? Começou a ser altruísta demais. Caiu nessa narrativa de que você sempre será reconhecido, você sempre será agradecido se fizer o bem, se fizer o certo. E até você que não faz mal a ninguém, pelo contrário, ajuda as pessoas, está recebendo a mesma peste de um abusador, de um criminoso hediondo, né? Tirando até mesmo sua presunção de inocência, dizendo que você é isso em potencial, porque como eu já falei, né, a intenção de dizer que o homem é um abusador em potencial é tirar a presunção de inocência dele e botar a presunção de culpa. Do tipo, todo homem já é um abusador em potencial, então se uma mulher disse que ele fez isso, provavelmente ele fez mesmo porque está na natureza dele fazer. Então a intenção dessa narrativa de que todo homem é um abusador em potencial é legitimar falsas acusações, entendeu? É retirar o bônus da dúvida, é fazer com que a palavra da mulher seja sentença. É isso que elas querem, poder sobre você. Só que quando você descobre que a priori é você que tem poder e você só oferece esse poder se você quiser, você começa a retornar ao controle. É por isso que o Bitcoin é um imperativo moral, né? Porque ninguém pode tomar ele de você. Então, se você tiver moralidade firme para dar o seu Bitcoin só a quem realmente merece, o poder está na sua mão. Você que decide quem vai realmente merecer ou não, a partir dos seus próprios valores, dos seus próprios princípios. Isso é moralidade. Então, com moeda fiduciária, o Estado ele pode arrancar teu dinheiro para ajudar pessoas que você não acredita que merecem. Como, por exemplo, pessoas que dizem que têm vergonha de ser homem, que homem é isso e aquilo em potencial. Até mesmo para usar a Lei Rouanet para financiar artistas que escrevem livros anti-homem, músicas anti-homem e fazem discursos anti-homem e fomentar um sistema que te sodomiza, né? Então, depois que você começa a entender que essas pessoas ingratas não querem que você saiba que eles dependem de você e não é você que depende deles, depois que você começa a entender as engrenagens do sistema e começa a se afastar desse sistema, começa a não depender mais desse sistema, o poder está realmente nas suas mãos. E aí, tudo muda, tá, senhores? É isso, essa mensagem que eu queria passar a vocês nesse vídeo. E a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.